Professor Aquel Levi fazendo a apresentação do pré-projeto 1 da disciplina de transferência de calor e de massa. Análise de um trocador de calor da geladeira. Então, esse relatório fará a análise de um trocador de calor de uma geladeira Brastemp, do modelo que eu tenho aqui em casa, e o trocador será o evaporador. Aqui estão as informações do equipamento numa tabela, tais como o gás refrigerante, as temperaturas, as pressões, o diâmetro interno e externo, o comprimento do tubo e o fluxo de massa. Considerando o balanço de energia do sistema como um todo, compressor, evaporador, condensador e válvula de expansão, poderemos encontrar a troca de calor demandada pelo evaporador através da seguinte equação que está demonstrada aí, Q igual a M ponto vezes H1 menos H4. Então, sabendo o fluxo de massa e as entalpias necessárias, tem-se que nós encontramos que o Q é igual a 150,92 watts. Aí está em kilowatt, que é 0,15. O evaporador possui como mecanismos de troca de calor a convecção e a radiação, podendo ocorrer entre a parede interna e o fluido interno, e também entre a parede externa e o fluido externo. Também podemos indicar a troca de calor por condução no interior das paredes do tubo. Agora, pode-se estimar a diferença de temperatura média entre o fluido dentro da serpentina e o ambiente, porque vai ser trocada a temperatura pela seguinte equação: ΔTm é igual a ΔT1 menos ΔT2 sobre Ln de ΔT1 sobre ΔT2, em que 1 é o interno e o 2 é o externo. Assim, colocando os valores, nós temos que a diferença de temperatura média é igual a menos 15,83 graus Celsius. Agora, fazendo o balanço de energia somente no evaporador, sabe-se que ele não produz nem recebe trabalho. E considerando que não haverá energia gerada, tem-se que dE dt é igual ao Q que entra menos o Q que sai. E considerando em regime permanente, essa taxa de energia em relação ao tempo é igual a zero. Ou seja, nós temos que Q de convecção 1, que é na parte interna, é igual a Q de convecção na parte 2, que é a externa, mais a radiação. E que, calculando as áreas, nós temos que a área interna e externa são, respectivamente, esses valores apresentados aí. Agora, utilizando-se da tabela 03 do livro texto como referência para estimar os coeficientes de convecção externa e interna, sabendo que a convecção é uma convecção forçada, está entre 100 e 20 mil. Portanto, tem-se que H1, que é interna, é 15.000, e H2, que é externa, é 160, e o H de radiação é 0,37, que fazendo as manipulações necessárias, nós já achamos que T1 é igual a menos 23,2 e T2 é igual a menos 23,09 graus Celsius. A alternativa para que se tenha um trocador de calor mais eficiente é reduzir a resistência do material que troca o calor. Isso pode ser feito reduzindo ao máximo a espessura da parede da tubulação, de maneira tal que ela ainda suporte a pressão do sistema. Assim haverá uma melhor troca de calor, fazendo com que o trocador de calor em questão possa ter seu tamanho reduzido e, consequentemente, reduz o custo com o material utilizado na construção desse trocador de calor. A seguir, tem-se uma ilustração aí do volume de controle que será analisado na condução do trocador de calor, que está aparecendo à esquerda. À direita, partindo da equação diferencial da condução da troca de calor em coordenadas cilíndricas completas, pode-se deduzir como ocorrerá a condução no interior da parede do tubo. Aí está a equação completa. Admitindo uma condição de regime permanente, ou seja, a parcela à direita é zero e que não há geração de energia ao longo do raio do tubo, Q ponto é igual a zero, e que a transferência de calor axial Z e na circunferência sejam nulos, podemos reduzir a equação somente a esse termo. Agora, fazendo a primeira integração em relação à posição R, tem-se que Kr dt dr é igual a C1. Integrando novamente, nós temos que T de R é igual a C1 vezes Ln de R mais C2. E nós temos duas condições de contorno para quando R é igual a R1, que nós temos o T de R1, que é o T1, e temos quando R é igual a R2, que tem o T de R2, que é igual a T2. Portanto, fazendo as manipulações para encontrar C1 e C2, e utilizando os valores já encontrados, nós temos que o T de R é igual a 0,38 vezes Ln de R sobre 0,004 menos 23,09. Com isso, nós conseguimos plotar o gráfico. Veja que pode observar que no evaporador há uma tendência de ganho de calor, ou seja, consequentemente, um aumento de temperatura ao longo do raio. Analisando a equação da temperatura em função do raio em sua forma mais detalhada e considerando os conhecimentos de transferência de calor,
Pode-se concluir que seria vantajoso melhorar a qualidade do material utilizado, buscando coeficientes de transferência de calor mais elevados e, consequentemente, menores perdas. Além disso, reduzir a espessura da parede contribuiria para a eficiência do sistema. Essas mudanças diminuiriam a diferença de temperatura entre as faces da parede, o que, segundo a última equação apresentada da temperatura em função do raio, reduziria as perdas térmicas. Agora, irá ser calculada a resistência térmica de acordo com os coeficientes de calor estimados anteriormente. O conceito de resistência térmica dá-se no paralelo da segunda lei de Ohm, que U é igual a RI. Desse modo, tem-se as seguintes expressões para cada tipo de resistência, que está apresentado aí acima. Sabe-se que terá uma resistência de condução do tubo no sentido radial, a resistência de convecção do gás refrigerante na parte interna e a resistência de convecção do ar junto com a radiação dele. Dessa forma, podemos aplicar os devidos valores encontrados às seguintes resistências. Nós podemos encontrar aí com os coeficientes de transferência de calor e utilizando o material sendo de alumínio, nós temos a resistência de condução, a de convecção tanto interna quanto externa e a de radiação. Considerando em regime permanente e sem geração de energia, o fluxo de calor é o mesmo em todas as resistências. Considerando que a temperatura da parede vizinha é igual à temperatura ambiente, como uma associação em paralelo com a convecção externa e a radiação, tem-se as resistências do volume de controle analisado. Então, nós temos esse seguinte jogo que nós podemos fazer sobre as resistências. Agora, nós podemos calcular o coeficiente global de troca de calor, que é U. Devemos associar as resistências conforme o problema, em que 1 sobre UA é igual a resistência de condução mais a resistência de convecção interna mais a associação em paralelo das outras duas resistências. UA nós encontramos com 23,8 watt por Kelvin. O coeficiente global de transferência de calor representa a eficiência da troca térmica entre fluidos em um trocador de calor. O valor elevado dele indica uma transferência de calor mais eficiente. Esse coeficiente leva em consideração as resistências térmicas dos materiais envolvidos. Materiais com baixa condutividade e fluidos com baixa convecção podem resultar em um valor reduzido de U. Portanto, um coeficiente baixo pode indicar a necessidade de ajustes no projeto, como aumentar a área de troca ou utilizar materiais com melhor condutividade para melhorar o desempenho térmico do sistema. Agora, considerando a existência de uma placa plana como uma possível aleta no trocador de calor em análise, que é o evaporador, será recalculada a resistência de convecção externa. Veja, à esquerda nós temos uma figura que ilustra essa aleta plana. Então, estimando alguns valores visto que não há informações por parte do fabricante, considerando que as aletas são de alumínio, como já dito, nós temos algumas referências. Número de aletas 50, L o comprimento, nós temos todas as dimensões necessárias. Daí, fazendo todos os cálculos necessários para as aletas, nós encontramos que a resistência de convecção 2, ou seja, na parte externa, é igual a 9,17 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, calculando o novo coeficiente global de transferência de calor, nós temos que o UA já é outro valor, que é 649,21 watt por Kelvin. Desse modo, dá-se para calcular a efetividade da aleta. Então, a efetividade, colocando todos os valores necessários, ela é igual a 5,0679. Levando em consideração o projeto e análise, sabendo que para que se justifique a utilização de aletas, a efetividade dela deve ser maior ou igual a 2. Portanto, pode-se afirmar, com base nos cálculos acima, que as aletas são efetivas para o sistema em questão. Obrigado, professor.